Olá novamente, estamos de volta para falar agora sobre um estruturalista, né? Vimos difusionismo, funcionalismo, evolucionismo e agora o estruturalismo de Levi-Strauss, né? Ele entende que a vida social é a troca. Uma troca morreu recentemente, né, em 2009, só para que vocês, quase 100 anos, né? 100 anos, na verdade, né? Praticamente ele viveu, né? Um pensador se manteve lúcido, né? Durante toda a sua vida e produtivo, assim como Bob, né? Bem, Levi-Strauss vai falar sobre o penúltimo pensador que nós vamos estudar. Levi-Strauss entende que a vida social é troca e que a sociedade é mais bem compreendida se considerada como linguagem do que a partir de qualquer outro paradigma. Então, para entender uma sociedade, uma determinada cultura, é necessário que entendamos o símbolo, é necessário que entendamos a linguagem daquele povo, né? Antes mesmo de costume, não, linguagem, a linguagem, tá? E ele vai refletir sobre a questão do parentesco, que é fundamentalmente uma troca de mulheres entre os homens, né? Nessa trilha, desenvolve duas teses que inovam o pensamento antropológico. Ou seja, o parentesco é fundamentalmente troca de mulheres entre homens. E aí o Levi-Strauss vai refletir sobre isso, né? Vai refletir sobre o parentesco, né? Troca de mulheres entre homens. É um dado que ele constata que, de fato, só há uma troca, né? Só uma troca de mulheres, né? Entre os homens. E daí essa questão do parentesco surge. Então, segunda constatação, né, segunda inovação dele é que dos dois componentes do parentesco, ou seja, a aliança e a aliança está na página 217 do livro, aliança e descendência, fornece as chaves para colocar ordem na diversidade do sistema de parentesco, dos mais elementares aos mais complexos. Para Levi-Strauss, a vida social constitui um fenômeno que implica um movimento de trocas perpétuas através do qual as palavras, os bens, as mulheres circulam entre os indivíduos e entre os grupos. Veja que a mulher aqui é colocada no mesmo patamar de objetos, né? De objetos. Não é que Levi-Strauss está sendo machista, não, ele está constatando. Ele está tem mesmo um exercício de denúncia aqui, né? De denúncia, falando sobre como é o costume, né? Como é o costume nas tribos, nas civilizações, né? Vamos dizer assim, nos antepassados, né? Então a sociedade, portanto, funda-se sobre a troca, né? Que vimos já Marcel Mauss, né? Já vimos sobre a troca, ou seja, de mulheres, e aí gera o parentesco, de bens, gera economia. Vimos, né, com os antropólogos, os pensadores, eles não são egoístas, sempre buscam a influência do anterior e aperfeiçoam o pensamento, evidentemente, né? E claro, a terceira, veja, as mulheres geram o parentesco, os bens, a economia, e isso ele constata que é troca. Nós vivemos em um mundo de trocas, né? Trocas de afetos, trocas de sentimentos, trocas de bens, trocas de olhares, trocas de dons, de presentes, tá? De palavras e de representações. Temos trocas, né? E isso gera a cultura, né? Isso gera a cultura. Assim, propõe uma explicação do que assim propõe uma explicação do conjunto dos fatos sociais que faz do social uma combinação de formas de troca, cuja origem profunda deve ser buscada nas estruturas inconscientes do espírito,
em sua capacidade de simbolizar. Nós somos seres que simbolizamos, né, pessoal? Nós somos seres que simbolizamos. Ele vai falar sobre a linguagem e a antropologia, né? Ele denomina aí o sistema terminológico e o sistema de atitudes. Aí ele fala atitudes difusas e atitudes estilizadas. As atitudes difusas, por exemplo, são atitudes não cristalizadas, desprovidas de caráter institucional, pode se admitir no plano psicológico, são meros reflexos da terminologia. As atitudes estilizadas são atitudes obrigatórias, sancionadas. Sancionadas por quê? Por tabus, né? Por tabus ou privilégios e que se exprimem através de cerimonial fixo, longe de refletir automaticamente a nomenclatura. Essas atitudes aparecem frequentemente como elaborações secundárias, destinadas a resolver contradições e superar insuficiências inerentes ao sistema terminológico, Vai falar também da linguagem e cultura, né? Vai falar sobre sociedades primitivas, né? Sociedades primitivas. É bem curtinho o capítulo dele, cerca de 5 páginas, se não me engano. Isso, 1, 2, 3, 4, 5. Cerca de 5 páginas. Então, é tranquilo, não tenho que discutir muito no sentido de, vamos dizer, nos aprofundarmos, né? Falando exaustivamente sobre Levi-Strauss. Quero que vocês entendam aqui, tem uma visão panorâmica desses pensadores. Vocês podem achar que nós estamos nos alongando muito, né, em aulas fragmentadas, mas foi uma forma que nós encontramos para, como eu disse em aulas anteriores, para satisfazer aquelas primeiras aulas que foram só de apresentações, né, apresentação da disciplina, que uma disciplina de 36 horas, 2 aulas já é muito, né, para perder assim com apresentando assim a plataforma, né. Falo perder, mas claro, foi proveitosa a aula, com certeza. Bem, basicamente a linguagem é o fulcro, a linguagem é o escopo da teoria de Levi-Strauss. Antes de conhecer a civilização, de adentrarmos nela, precisamos entender os mecanismos linguísticos, a estrutura que compõe aquela civilização através aquela região, aquela comunidade, através da linguagem. Aqui em Corrente, por exemplo, nós temos nossa própria linguagem, né? Se um antropólogo fosse fazer um estudo aqui em Corrente, teria, numa perspectiva de Strauss, ele, estruturalista, teria que entender a comunidade Corrente, através da sua linguagem. Entende linguagem como conjunto de símbolos, né? Que propõe assim uma evolução, não somente no falar, no comunicar-se, mas também como coordenadora de relações, como transformadora de relações. A linguagem tem esse papel também, né? A linguagem cria cultura, a linguagem cria sistemas, né? Estruturas e, claro, evidentemente, a linguagem cria também normas. Questão do ritmo linguístico importa muito para dizer o que uma sociedade é, numa perspectiva, assim, claro, de Levi-Strauss, certo? Então, convido vocês à leitura desses capítulos. O de Jorge Bataille não tem um capítulo específico no livro sobre ele, e não vamos indicar adiante um texto sobre Jorge Bataille, mas não é agora. Nós vamos estudar na segunda unidade mais aprofundadamente esse pensador, que é um pensador que eu estudo atualmente. Vamos falar sobre um livro dele com o título de Erotismo. Tá? Mas hoje nós vimos o estruturalismo de Levi-Strauss. Insisto, leiam, né, o livro, o capítulo dele, fala sobre as sociedades primitivas, fala sobre a questão das regras através da linguagem, que há uma estruturação nesse tripé: mulheres, parentesco, bens, economia, palavras e representações, e aí gera a cultura. Certo? Então, um forte abraço. Deixa eu aparecer aqui para dar um tchauzinho para vocês. Tchau, pessoal. Até a próxima com Jorge Bataille, o último pensador dessa série,
para assim podermos adentrar no que é a cultura, apesar que já está muito bem definido para vocês, certo? Então, na próxima aula vamos estudá-lo, esse pensador francês, Georges Bataille. Mas fique agora com a leitura de Lévi-Strauss. Até mais.